terceiros anos, vamos começar então a aula da semana? Como que tá o estudo solitário aí? Não deve estar fácil, né? Eu falo por mim também, não tá sendo fácil fazer esses vídeos pra vocês porque eu não tenho o menor costume de trabalhar com câmera. Mas assim, eu acho importante vocês verem como que eu dou a aula, o jeito que eu ensino, para vocês entenderem o que eu quero quando eu for passar as avaliações para vocês. Eu poderia pedir para vocês assistirem N vídeos de professores de arte muito mais experientes do que eu, mais engraçados, né, mais criativos para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu acho importante a gente ter esse contato, tá certo? Então, depois dessas aulas que vocês estiverem assistindo, para mim também é muito importante que vocês mandem um feedback para ver se vocês estão entendendo tudo direitinho, tudo bonitinho, tá certo? Bom, na aula passada, eu espero que todos já tenham visto o vídeo da aula passada para entender a aula de hoje. A gente falou sobre arte em Roma, né? Eu me atrapalhei um pouco na edição do vídeo, enfim e tal, mas eu acho que deu para entender a ideia, né? Só para relembrar, em Roma, eles dão mais valor à arte que tem utilidade do que para a própria beleza. Portanto, eles vão ser mais realistas. Então, por exemplo, né, na escultura romana, eles querem que ela seja realista. Eles não vão deixar a imagem perfeita. Eles vão fazer a ruga, se tiver, a verruga, a calvície, a barriga, enfim. Eles vão ser mais fiéis à realidade. Também outro traço característico na arquitetura são as obras grandes, colossais. Eu mostrei para vocês o Coliseu de Roma e também falei dos aquedutos romanos que levavam água, né, das nascentes até o centro da cidade. E Roma teve água corrente num período em que muitas outras sociedades não tiveram. Foi um processo de engenharia que perpetua até os dias de hoje. Então hoje o centro de Roma é um dos lugares que mais tem fontes na cidade, comparado a outras cidades e países do mundo inteiro. Bom, eu também pedi para vocês pesquisarem o Imperador Nero. Vocês devem ter visto a biografia dele. Quem assistiu o filme é um pouco longo, mas vale a pena, eu recomendo, e viu que ele tem uma história muito interessante. A aula de hoje tá aí mais ou menos neste mesmo período, só que depois de Cristo. A gente vai falar dele hoje. No exato ano 33. 33 depois de Cristo nasceu. O que aconteceu nesse ano? Para quem é religioso vai lembrar. É o ano em que Cristo morreu, foi crucificado lá na Judéia, em Jerusalém, pelo governador Pôncio Pilatos, que estava sendo... Era o período que era governado, né, pelo imperador Tibério, sim, se eu não me engano, mas lá na região da Judéia, quem mandou matar o Jesus Cristo foi o imperador Pôncio Pilatos, né? Tudo isso porque tem a parte religiosa, né, mas numa questão política, eles viam Jesus Cristo como uma possível ameaça, né? Tava mexendo com a cabeça das pessoas, essa questão da divisão de riquezas, um outro pensamento, né? Vai mexer com as questões políticas aí e ele vai ser crucificado. E o tema da aula de hoje é esse, se chama Arte Primitiva Cristã. Bom, a arte primitiva cristã trata-se de, depois que os discípulos de Jesus Cristo, né, que souberam da crucificação de Cristo,
começou essa perseguição aos cristãos. E essa perseguição vai durar muitos anos. Eu vou indicar 2 filmes para vocês, eu vou até deixar o link. Quem já assistiu? Bem, quem não assistiu, assista. O mesmo esquema, quem assistir, fazer um relatório e mandar para mim, ganha 1 ponto na média. Tem o filme do Ben-Hur, que retrata esse período, essa perseguição aos cristãos, e também um filme chamado Ressurreição. É muito interessante, fala desse mistério, se Jesus Cristo foi ressuscitado ou não, ou se foi uma questão política que esconderam o corpo de Jesus Cristo. É um mistério muito interessante, tá certo? Bom, e as pessoas que eram cristãs, né, elas com medo de serem mortas, elas começaram a se esconder e fazer reuniões para conseguir continuar o evangelho dentro de catacumbas. Isso mesmo, dentro de catacumbas. Já pensou você lá? Mamãe. Tô trabalhando. Já pensou você lá fazendo uma reunião, um corpo lá todo embalsamado do seu lado? Bem, era assim que eles faziam. Eles preferiam fazer esse tipo de reunião para não correrem o risco de serem mortos. E aí lá eles começaram a fazer desenhos. Então é por isso que essa arte pode ser chamada de arte das catacumbas. Só que tem um porém. Dá uma olhada nesses desenhos. Bom, então antigamente as pessoas colocavam os mortos dentro de galerias subterrâneas e essas galerias são chamadas de catacumbas. Lá os cristãos se reuniam secretamente para fazer a reunião e fazer o evangelho de Cristo. Então é por isso que essa arte pode ser chamada de arte das catacumbas, porque essas artes começaram dentro de galerias subterrâneas. E a arte primitiva E a arte primitiva cristã, como vocês podem ver, porque o desenho é mal feito, né? Não tem técnica. Por incrível que pareça, essa imagem que vocês estão vendo é uma cesta de pão e embaixo tem um peixe, né? O peixe está bem maior que a cesta de pão, então é um desenho sem perspectiva, não havia noção de tamanho, né? A próxima imagem é Jesus com as suas ovelhas. E essa daí, todo mundo pensa que é Maria Madalena, todo mundo acha que é ela, mas na verdade trata-se de uma passagem de uma mulher que sangrava e tocou no manto de Jesus Cristo e foi curado. Aí é uma imagem de uma catacumba com a Santa Ceia. Pessoal, vocês acabaram de olhar algumas imagens, é muito legal, eu adoro esse tipo de coisa, esse tipo de imagem. Vocês devem, algumas alunas inclusive, né, quando a gente tá tendo essa aula na escola, ficam até com um certo medo das imagens. Mas tudo isso por quê? Por que elas dão essa má impressão? Porque os artistas, eles não sabiam desenhar, eles não tinham técnica, eram feitos por qualquer pessoa, eles não assinavam também as obras, porque a única coisa que importava nesse período era Cristo, era Jesus, era Deus. Então eles não faziam arte para ficar famosos, pelo contrário, eles desenhavam escondido. Aí começa então a pichação, né? Muitos cristãos desenhavam em paredes, não só dentro das catacumbas, mas em paredes também, no meio da rua, e saíam a paisana, escondido, para ninguém saber que eles eram cristãos. E justamente por isso que vai também se iniciar os símbolos sagrados. Cada símbolo sagrado do cristianismo tem um mistério, tem um significado. E um dos mais importantes também é o peixe. Imagine se naquela época vocês quisessem perguntar para alguém se essa pessoa era cristã. Bom, eles tinham um esquema. Disfarçava,
falava oi, olhava para lá, olhava para cá e fazia um risco na parede ou no chão. Se a outra pessoa também fosse cristã, ela ia conhecer o código. Pegava uma pedrinha no chão, disfarçava também e completaria o peixe, que se tornou sinônimo do cristianismo. O peixe tem as iniciais que significam Ictis, que significa Jesus Christos, Dios Deus Soter, Amém, que significa Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Então é isso, a aula de hoje é Arte Primitiva Cristã ou Arte das Catacumbas. Eu espero que vocês tenham sanado bastante dúvidas, curiosidades, né? Lembrando que a gente já tem 2 temas nesse segundo bimestre. A gente tem o primeiro, Arte em Roma, e Arte Primitiva Cristã. Então, não acumulem tarefas, vai fazendo tudo semanalmente bonitinho, por isso que eu mando toda quarta esses vídeos para vocês fazerem a atividade no dia e horário que mais lhes convém, né? Mas assim, é interessante que vocês concluam as tarefas até a próxima quarta ou quinta da outra semana. Sempre tudo bonitinho, no prazo, mesmo que eu não esteja lá pedindo um prazo no Google Classroom, vocês têm que ter isso como uma meta, para vocês não ficarem perdidos, porque para quem está achando difícil, a tendência é piorar, né? Vai ficar mais complicado quando a gente começar a falar os nomes dos artistas. Por enquanto, a gente só está falando de movimentos, na maioria deles teocêntricos, onde o nome do artista não importa porque eles não quiseram assinar. Mas quando a gente começar da parte do Renascimento para frente, aí vai ser muito mais informação, tá certo? Muito obrigada pela atenção, por assistirem a aula de hoje e tenham uma boa semana.